A Resolução 2333 de 2023, que trata da proibição na prescrição de terapias hormonais para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora no desempenho físico, é inconstitucional, ilegal e antiética. Na medida em que o Conselho Federal de Medicina ele extrapola suas atribuições normativas, ele restringe o livre exercício da medicina, ele desrespeita a autonomia do paciente, a relação médico-paciente e se afasta de sua função primeira, que é fiscalizar o exercício da medicina. E eu vou te explicar o porquê deste meu entendimento. Fica até o final, que a live de hoje vai render. Se você está me ouvindo bem, está me vendo bem, faz um comentário, porque a gente precisa entrar neste conteúdo. Então, se você está me ouvindo bem, me vendo bem, comenta aqui para eu saber que está tudo ok com a nossa conexão e a gente já entre no conteúdo dessa live de hoje. Para você que está tendo uma primeira interação aqui com o meu perfil, eu me chamo Dr. Valentim Filho, eu sou médico, advogado e ajudo os colegas médicos através do método PMA, Publicidade Médica Assertiva, a realizarem a sua comunicação, a sua publicidade com mais segurança e tranquilidade. Todos nós acompanhamos ao longo dessa semana a publicação da Resolução 2333 do Conselho Federal de Medicina, que trata da proibição na prescrição de terapias hormonais para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora no desempenho físico. Essa resolução, ela é fruto de muita pressão de sociedades médicas perante o Conselho Federal. E aí a gente está falando da Sociedade Médica Brasileira de Endocrinologia, a gente está falando da Sociedade Médica de Medicina do Esporte, de Ginecologia e Obstetrícia, que pressionaram o Conselho Federal para que supostamente combatesse os abusos que alguns médicos vinham cometendo na prescrição de reposição de terapia hormonal, de implantes subcutâneos com a presença de hormônios. Então, essa resolução vem a partir de muita pressão das sociedades médicas de especialidades junto ao Conselho Federal. Pois bem, uma das grandes vantagens em eu ser médico e advogado é a capacidade que eu acabo tendo de conectar essa minha experiência como médico com o meu conhecimento jurídico, que adquiri aí com muitos anos de estudo, com especializações, mestrado em Direito Constitucional que eu fiz, enfim. Desde o primeiro momento em que eu decidi emprestar esse meu conhecimento jurídico para assessorar, orientar e acompanhar os colegas médicos na realização da sua publicidade médica, eu sempre realizo o filtro jurídico em tudo aquilo que eu vou informar, que eu vou orientar ou mesmo que eu vou defender. E é justamente por conta disso que eu já inicio aqui essa live sustentando que, no meu entendimento, o Conselho Federal de Medicina extrapolou as suas competências normativas ao proibir os médicos de prescreverem hormônios ou fazer terapias de reposição hormonal para fins estéticos ou similares. E fica aqui o registro que este meu entendimento, ele não desconsiderará os riscos que uma má prescrição pode trazer para o paciente, ou mesmo o risco que abusos no uso da terapia hormonal podem trazer para os pacientes. Ao contrário, mas aqui eu também devo registrar que a partir do momento que o Conselho Federal ele proíbe expressamente a realização de um ato médico, neste caso, a indicação e a prescrição de terapia hormonal para fins estéticos,
sobretudo ao utilizar argumentos como ausência de comprovação científica, ausência de evidência científica, ele está extrapolando as suas atribuições normativas, ele está afrontando o livre exercício da medicina, ele está desconsiderando a autonomia do paciente. São vários pontos que eu poderia, na realidade, elencar aqui para sustentar essa minha opinião acerca da inconstitucionalidade, da ilegalidade e dos aspectos antiéticos dessa resolução. Na verdade, eu já trouxe aí muito desses argumentos ao longo da semana nos meus stories. Mas para não me alongar muito aqui com vocês, eu vou trazer 2 argumentos. Um do ponto de vista jurídico e um do ponto de vista médico. E eu vou começar pelo argumento médico. Para isso, eu li com muito cuidado toda a resolução, fiz as minhas anotações, li com muito cuidado a exposição de motivos lá que foi trazido pela colega conselheira que relatou essa resolução, e realmente chama a atenção que ao longo de toda a resolução, exposição de motivos, a colega ela sempre aponta para a necessidade dessa proibição, mencionando como fundamento, como principal fundamento, a ausência de evidências científicas. Ou seja, o principal ponto que a resolução traz como justificativa para proibir os médicos de realizarem o ato médico de prescrever hormônios para fins estéticos é a ausência de evidências científicas relacionadas aos efeitos colaterais do uso dessas terapias. Mais uma vez, fica claro que o argumento de falta de evidência científica tem sido sequestrado e utilizado em muitos casos para atacar, para julgar e para subjugar colegas no seu exercício da medicina. Quem me acompanha aqui sabe que recentemente, por exemplo, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia usou esse argumento de falta de evidência científica para atacar milhares de médicos que atuam com a medicina integrativa ou ortomolecular, usando justamente esse mesmo fundamento, falta de evidência científica. Perceba o seguinte: o exercício da medicina, a atividade médica, ela compreende incertezas. A ciência médica é dinâmica. E eu destaco aqui pelo menos 3 níveis de incertezas que nós temos no exercício da medicina. E a primeira delas é com relação ao nosso paciente. Cada paciente, ele é único, seja nos seus aspectos físicos, mentais, espirituais. Então, cada paciente sempre poderá ter um destino e um desfecho diferente. Então, cada paciente traz seus níveis de incerteza. Um segundo nível de incerteza é o fato de que nós temos inúmeras possibilidades terapêuticas. Inúmeras possibilidades, inclusive a partir de opções tecnológicas, de utilização da tecnologia no dia a dia do médico, que podem gerar, além de incertezas, conflitos de interesse, formas de pensar diferentes. E é justamente por isso que existem propostas terapêuticas ou linhas de tratamento que são diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Tem colegas que se associam muito ao que se chama de medicina curativa, onde o remédio é o principal ator dessa relação. Ou seja, trata-se doenças. Em paralelo, existem outros colegas que se filiam mais à corrente da medicina preventiva, onde o foco principal acaba não sendo a doença, mas sim o doente, o paciente.
estudando ele como um todo. E veja, nunca haverá certo ou errado. São formas de exercer a medicina diferentes. Formas de desempenhar o livre exercício da nossa profissão diferentes. Então não é porque você está associado a um que você está certo e necessariamente o outro está errado. São simplesmente incertezas que a gente tem no exercício da medicina. Um terceiro ponto de incerteza é justamente a nossa atuação como médicos. Porque cada médico tem a sua capacidade técnica, tem o seu conhecimento técnico, tem as suas vivências, tem as suas convicções. E ao exercer a sua profissão, ele carrega esse seu histórico para apresentar para o seu paciente aquilo que ele entende que é o melhor. Então não há certo ou errado. Portanto, veja o seguinte: a boa prática médica, independentemente da sua formação médica, independentemente do seu currículo, independentemente da sua residência, do seu PhD, do seu pós-doutorado, independentemente de comprovação científica ou evidência científica, a boa prática médica tem que ter 3 pilares. A experiência prática, a casuística do médico, a sua responsabilidade, a sua competência técnica e o respeito à dignidade do paciente, o respeito à autonomia do paciente. Ou seja, medicina baseada em evidências só tem razão de ser no dia a dia do médico se trouxer resultados para o paciente, se trouxer soluções para o problema do paciente. Nós não podemos nos associar ao uso irracional e desassociado da realidade prática dos médicos no Brasil. Entenda que nós já somos 546 mil médicos e na sua grande, esmagadora maioria não tem tempo de estar todo momento atrás de evidência científica para a sua terapêutica. Então, nós não podemos nos associar a esse uso irracional do argumento de falta de evidência, se com isso a gente não resolver os problemas dos nossos pacientes. O sequestro desse argumento afronta o livre exercício da medicina, a autonomia do médico e a sua análise individual diante de cada caso. E digo mais, esse argumento de ausência de evidência científica, ele passa a ignorar muitas das vezes o conceito de que não existem doenças, existem doentes, existem pacientes. Nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas únicas por essência. Então reflita o seguinte: de onde vem o conhecimento médico que se aplica diariamente na nossa prática profissional? Esse conhecimento, ele advém, reflita aqui comigo, justamente da experiência pessoal de cada colega médico no seu dia a dia com o paciente, dos seus erros, dos seus acertos no manejo clínico. Então, os colegas que aplaudiram essa proibição na prescrição de terapia hormonal para fins estéticos, aos colegas que aplaudiram esse excesso do Conselho Federal, eu digo o seguinte: os fins não justificam os meios. Não é atribuição do Conselho Federal impor restrições à liberdade profissional do médico. E essa resolução ofende justamente o Código de Ética Médica, principalmente no seu aspecto principiológico, nos seus princípios fundamentais, porque está lá como princípio fundamental que nós médicos não podemos permitir restrições ao nosso livre exercício profissional. Então essa resolução, em muitos pontos, é sim antiética.
sacralizar, colocar num pedestal este argumento de ausência de evidências científicas é muito perigoso. Sacralizar, colocar num pedestal orientações e diretrizes de sociedades médicas brasileiras, seja ela qual for, de que especialidade for, é muito perigoso, pois pode nos levar a um padrão de que existe uma verdade absoluta, ou mesmo num curto espaço de tempo, nós vamos estar diante, colega, de um monopólio de virtudes, de um monopólio do que é medicina, apontando para você, colega, no seu exercício profissional, para dizer o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que estudar, como você tem que tratar seu paciente, como você deve conduzir sua terapêutica, julgando e apontando quem está certo, quem está errado. E como eu disse para você, quando a gente fala de ciência médica, o conhecimento ele é dinâmico. Então nunca será verdade que existe certo e errado, um único caminho. Isso é inverídico. Finalizando esse primeiro argumento, eu te pergunto o seguinte, colega: qual o critério para fundamentar o que é evidência científica? Me diz aqui nos comentários. Qual o critério para fundamentar o que é evidência científica? O que é evidência científica? Me diz aí nos comentários. Evidência científica é aquilo que está em uma revista? É aquilo que determinado editorial publica? Ou será evidência científica aquilo que essa ou aquela sociedade diz que é? A evidência científica, ela está atrelada ao número de artigos publicados? E mais, pense o seguinte: é mais importante 1000 artigos publicados que chegam a determinada conclusão com uma metodologia duvidosa, ou um artigo publicado com uma conclusão diferente daqueles 1000, mas que tem uma metodologia rigorosa? O que é que vai ser considerado evidência? O que vale mais como evidência? Então veja, a própria dificuldade que eu tenho, que você tem em responder essas indagações com coerência, já apontam a fragilidade e a subjetividade desse fundamento. Pior ainda, se você utiliza ele para restringir direitos, proibir o médico de exercer livremente a sua profissão. Portanto, a resolução é flagrantemente, no meu entender, antiética, pois desrespeita diretamente o livre exercício da medicina, a autonomia do paciente. Agora, eu quero tratar com vocês também o fundamento jurídico pelo qual eu entendo que essa resolução 2333 é inconstitucional e ilegal. A restrição imposta pelo Conselho Federal a todos os médicos na prescrição de terapia hormonal para fins estéticos, ou mesmo o Conselho proíbe a realização de cursos, a discussão sobre esse assunto, sobre a terapia hormonal para fins estéticos, viola o nosso direito líquido e certo como médicos de exercer livremente a nossa profissão. E isso é uma garantia constitucional. É garantido a nós médicos o livre exercício profissional. Está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Colega, aqui eu vou ser um pouco mais técnico no sentido jurídico, mas é importante que você entenda o seguinte: o Conselho Federal, os conselhos regionais, dentro do nosso ordenamento jurídico,
eles funcionam como uma autarquia, representando o Estado. Então, eles desempenham funções públicas, da administração pública. E eles têm como principal função a fiscalização do exercício profissional. E como o nome está dizendo, fiscalizar pressupõe que você observe os limites constitucionais, os limites legais. Então, quando você tem o poder de fiscalizar, pressupõe que você vai obedecer os limites que estão impostos. Então, é importante que você entenda que o Conselho Federal tem como atribuição fiscalizar dentro dos limites da lei. Então, não é função do Conselho editar normativos que proíbam o médico de exercer um ato médico. Ou seja, quando o Conselho edita uma resolução como essa, ele está extrapolando suas atribuições normativas, pretendendo assumir o papel de legislador. Então, ele está criando uma lei, o que é um completo absurdo. Cabe ao Conselho fiscalizar diante daquela lei pré-existente. Não é função do Conselho criar leis, muito menos restringir o nosso exercício profissional. Então, eu devo registrar aqui, como advogado que sou, que no regime do Estado de Direito não há lugar para o arbítrio por parte dos conselheiros. O conselheiro nessa função, que é um médico, mas está na função de conselheiro, ele atua como um agente do Estado, pois a sua conduta perante os médicos ela tem que ser com base no princípio da legalidade, que está lá também no artigo 37 da Constituição. Então, entenda o seguinte: o conselho ou os conselheiros a fazer resolução, parecer, tem que agir nos estritos limites da legalidade. O Conselho Federal e os seus conselheiros só podem fazer aquilo que está previamente previsto em lei. Portanto, somente a lei é que pode condicionar ou restringir o livre exercício da medicina. Então, por conta disso, entendo que essa resolução ela é sim inconstitucional e ilegal. Além do mais, quando o Conselho Federal ele extrapola essa sua atribuição normativa, ele está abrindo mão, suprimindo a atividade que lhe é inerente, que é fiscalizar. O Conselho deve fiscalizar. Então, veja, é importante, eu quero fazer esse registro aqui. Eu não sou contra punição de médicos que extrapolem seu exercício profissional, muito pelo contrário. Sou a favor que se puna os médicos que extrapolam o exercício profissional. Sou a favor da punição dos médicos que prescrevem sem indicação, seja hormônios, seja qualquer outra medicação. Agora, fiscalizar é a função do conselho e não proibir. E para essa obrigação de fiscalizar, já existe o Código de Ética Médica. Então veja, já consta no Código de Ética Médica que é proibido o médico causar dano ao paciente, praticar atos médicos desnecessários ou proibidos. Ou seja, para todo médico que comprovadamente abuse no exercício profissional, já há previsão de punição. Portanto, as normas profissionais elas devem ser observadas e seguidas de acordo com o Código de Ética Médica. E é por isso que eu entendo que fica demonstrado
que já existe, antes mesmo dessa resolução, dentro do próprio conselho, mecanismos de punição desses colegas que praticam mal a medicina. Não sendo necessário, não sendo recomendado que o conselho extrapole a sua atribuição normativa e acabe cometendo ilegalidades. Os fins não justificam os meios. A saída para combater excessos, a saída para combater abusos de colegas médicos é a rigorosa fiscalização. Não é função do Conselho Federal restringir o livre exercício da medicina. E nós, como médicos, temos inclusive obrigação ética de não permitir que isso aconteça, de não permitir que o nosso livre exercício profissional seja restringido. É um princípio ético, está lá, colega, no Código de Ética Médica. Então, meu entendimento aqui é que, a pretexto de uma boa causa, que é combater abusos, combater excessos, evidentemente que ninguém é a favor de abuso, evidentemente que ninguém é a favor de excesso, evidentemente que ninguém é a favor de prejudicar o paciente. Mas a pretexto disso, não pode o conselho restringir o meu e o seu ato médico. Prescrever, em essência, um dos principais atos médicos. Indicar, em essência, é um dos principais atos médicos. E veja que o conselho foi além. Ele proíbe você, inclusive, de debater isso do ponto de vista acadêmico. Ele proíbe que você, como médico, realize cursos para outros médicos para debater o assunto. Então, meu entendimento é que o conselho extrapolou. Fica aqui o registro. Te convido a compartilhar essa live para que o entendimento chegue a outros colegas, porque há sim possibilidade, sempre quando você entende que um direito líquido e certo seu foi violado, de judicializar, de impetrar mandado de segurança para discutir a inconstitucionalidade e a ilegalidade dessa medida, especialmente se isso lhe prejudica diretamente. Então te espero sempre aqui nos nossos encontros semanais. Fiquem com Deus.